Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Ministro da Administração Interna, cumprimento a Sra. Secretária da Proteção Civil, Sr. Presidente da ANAPACS. Vamos dar início a esta audição, que começará com uma exposição inicial do Sr. Ministro da Administração Interna. O Sr. Deputado pede a palavra Peço para a palavra, Sra. Presidente. Para que efeito? Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sim, faça favor, Sr. Deputado. Senhores Presidentes, nós estamos na semana passada, comemorámos aqui os 200 anos do parlamentarismo, mas isto que se vai passar aqui hoje não honra o parlamentarismo. O parlamento vem da palavra parler, do francês. Sr. Deputado, eu pedia falar. que se cingisse à interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Era sobre a grelha de tempos, Sra. Presidente. De facto, o que se vai passar aqui hoje é que apenas cada deputado tem 4 minutos para falar, sem direito a uma segunda ronda, e que vem um Sr. Ministro acompanhado de uma Secretária de Estado e do Sr. Presidente da ANPC, sem ter... E, portanto, eu gostava de apresentar um requerimento à mesa, um requerimento oral à mesa, para que exista uma segunda ronda, para que seja modificado a grelha de tempos, para que haja uma segunda ronda de 2 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria apenas dar-lhe conta de que a grelha que vai ser utilizada hoje foi disponibilizada aos grupos parlamentares com a antecedência habitual, não tendo havido da parte dos grupos parlamentares nenhuma objeção. E, portanto, nós vamos dar início à audição. Peço desculpa, Sr. Deputado. Não coloca à votação, Sra. Presidente. É o meu requerimento oral para a alteração da grelha. Então assim faremos, vamos sujeitar o requerimento a votação. Pergunto quem vota contra. O Partido Socialista, o Partido Comunista votam contra. Pergunto quem se abstém. O PSD abstém-se e a Iniciativa Liberal também se abstém e, portanto, penso que o requerimento fica rejeitado com o voto a favor apenas do Chega. Vamos então ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna para a sua intervenção inicial. Peço desculpa, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura. Trata-se de uma audição conjunta perante a Comissão de Assuntos Constitucionais e a Comissão de Agricultura e, portanto, os trabalhos serão conduzidos por ambas as comissões. Sr. Ministro da Administração Interna tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e de Assuntos Constitucionais. Quero agradecer, antes de mais, esta oportunidade de poder dialogar e prestar contas aos senhores e às senhoras deputadas e queria também deixar ficar a minha disponibilidade a esta Comissão, a estas comissões, neste caso, para que, assim se justificando e tendo em vista garantir todos os esclarecimentos e promover todo o escrutínio necessário ao exercício de funções governativas, aqui poder vir noutros momentos considerados oportunos. Gostava, senhores Presidentes e também Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de dar conta de que gostaria de fazer acompanhar esta minha intervenção por algumas imagens, alguns dados que iremos projetar, tendo em vista na parte final poder partilhar com as senhoras e com os senhores deputados uma imagem que não passa de 1 minuto e 30 segundos, que talvez possa auxiliar a esclarecer a dificuldade e a complexidade dos incêndios florestais no presente e no futuro. Permitam-me que neste momento possa sublinhar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro na reunião que ocorreu há dias na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lembrou que se a humanidade conseguir cumprir a meta de reduzir em 1 grau a temperatura ao abrigo do Acordo de Paris, mesmo assim é expectável que Portugal possa conhecer no futuro um aumento de 6 vezes o risco de incêndio florestal no nosso país, nas nossas comunidades locais. De acordo com a Comissão Europeia, a Europa registra 3 vezes maiores incêndios relativamente à média registada nos últimos 15 anos. Ou seja, os incêndios rurais estão hoje onde outrora era mesmo impensável, no centro e no norte da Europa. As alterações climáticas fazem com que a Europa esteja hoje confrontada com desafios complexos, exigentes, com aquilo que são denominados os incêndios extremos, ou seja, aqueles incêndios em que, em determinadas circunstâncias, não há combate possível.
Esta é a realidade reconhecida pelos cientistas europeus e pelas instituições comunitárias. São desafios de tal modo exigentes e globais que fizeram parte do discurso de há dias da Presidente da Comissão Europeia, que afirmou que nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora. E disse mais, disse que, como estas ocorrências são cada vez mais frequentes e mais intensas, a Europa precisará de mais meios. E, neste sentido, anunciou a duplicação da capacidade de combate a incêndios durante o próximo ano, com a aquisição por parte da União Europeia de 10 aviões anfíbios ligeiros e de 3 novos helicópteros para acrescentar à frota já existente do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Como podemos visualizar nas imagens que estão expostas, emitidas pela Comissão Europeia, as manchas a laranja e a vermelho indicam anomalias da temperatura do ar e secas severas que afetam cada vez mais muitas das regiões da Europa, não apenas do Sul, como costuma acontecer, mas também do centro e do norte da Europa. À seca severa e extrema juntaram-se dias prolongados de temperaturas elevadas que atingiram no nosso país os 47 graus e ventos que variaram entre os 40 e os 60 km/h. Se tivermos em consideração os indicadores relativos a Portugal, valerá a pena considerar o seguinte: sempre que temos temperaturas acima dos 30 graus, umidade abaixo dos 30% e ventos acima dos 30 km/h, aumenta o risco de incêndio. Ora, desta vez, tivemos temperaturas que atingiram os 47 graus, a umidade abaixo dos 10% em partes significativas do território nacional e ventos que ultrapassaram os 60 km. Há ainda que cruzar o índice de combustíveis disponível conjugado com o índice de seca. É, aliás, um dos indicadores que poderão os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas observar neste gráfico que ali está patente. E aquilo que vemos é que os valores médios acumulados de índice de combustível disponível em 2022 foi o valor mais elevado dos últimos 20 anos e o índice de seca o mais elevado desde 2005. Estes indicadores são reveladores da disponibilidade que atingiu o combustível vegetal, o que explica a ferocidade e a intensidade dos incêndios. Face a todas estas condições que apontavam para o agravamento do risco de incêndio rural, os Ministérios da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e da Ação Climática, da Agricultura e da Alimentação, determinaram a declaração da situação de contingência em todo o território do continente. A situação de contingência vigorou a partir do dia 11 de julho, tendo sido renovada até 17 de julho. Posteriormente foi declarada a situação de alerta, que vigorou de 18 a 21 de julho e de 21 a 23 de agosto. Estas determinações resultaram na elevação do estado de alerta especial da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil e na necessidade de serem adotadas medidas preventivas e especiais de reação face ao risco. Resultaram ainda no imediato acionamento de todos os planos de emergência e de proteção civil nos diferentes níveis territoriais e na elevação do grau de prontidão e de resposta operacional com mobilização de todos os meios disponíveis, incluindo o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de novas equipas. Assim, no âmbito da declaração da situação de contingência, prevista na Lei de Base da Proteção Civil, foram implementadas as seguintes medidas de caráter excepcional: proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, proibição da realização de queimadas e de queimas, proibição da realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, proibição da utilização de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, entre outros. Sr. Presidente, Sras. Presidentes, Srs. Deputados, como todos sabem, esta resposta de alerta e de contingência assentou nas prévias opções de reforço dos meios humanos, materiais e financeiros do Dispositivo Nacional de Combate aos Incêndios Rurais e de apoio aos bombeiros voluntários. O Orçamento do Estado para 2022 inscreveu perto de 30 milhões de euros para o financiamento permanente das associações humanitárias de bombeiros. Desde 2017 até 2022, registrou-se um aumento de 15%
no valor atribuído às associações humanitárias de bombeiros. Em 2017 recebiam 25,7 milhões de euros de financiamento permanente, em 2022 passaram a receber 29,7 milhões de euros. Para o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, foi definido um montante estimado em 30,8 milhões de euros, o que significa mais 13% que no ano de 2021. Valor a que deverão ser adicionados 5 milhões de euros como verba adicional afeta a grupos de reforço e 70 milhões de euros para a frota dos 60 meios aéreos de combate aos incêndios. Os montantes pagos até 20 de setembro foram já de 22,2 milhões de euros, com o dispositivo terrestre, despesas extraordinárias e combustíveis. E como assumido, foi já despachado pelo Ministério das Finanças, na passada semana, a antecipação de 1 milhão de euros para efetuar pagamentos às associações humanitárias de bombeiros que participaram no dispositivo de combate a incêndios. Quanto à diretiva financeira para 2022, gostaria de sublinhar o aumento de 7% da comparticipação diária efetuada aos bombeiros integrados nos dispositivos, 61 euros para os bombeiros e 71 euros para elementos de comando, aumento de 15% dos montantes das despesas com alimentação, valor do almoço e do jantar, apoio financeiro específico de meio milhão de euros às associações humanitárias que constituam ou acolham equipas do dispositivo de combate aos incêndios rurais. Quanto ao efetivo terrestre associado ao dispositivo, este foi reforçado na sua fase mais crítica com mais 859 operacionais, comparativamente ao ano de 2021. Este dispositivo é composto por cerca de 13 mil operacionais. O maior reforço verificou-se precisamente nos bombeiros, com perto de mais 1.000 bombeiros relativamente a 2021. O DECIR, na fase de empenhamento máximo, contempla, como é do conhecimento público, 60 meios aéreos, 38 helicópteros ligeiros e 3 pesados, 14 aviões Fireboss, 2 aviões Canadair, 3 aeronaves para reconhecimento e coordenação no apoio à fiscalização. Recordo ainda que em julho acionámos por duas vezes o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que permitiu mobilizar recursos aéreos da Espanha, da Itália e da França, pese embora a França, confrontada com os incêndios florestais, acabou por não ter condições para colocar os meios a operar em Portugal, no apoio ao nosso esforço comum. Em agosto, efetuámos nova ativação do mecanismo através do pré-posicionamento de meios oriundos da Grécia. Senhora e Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, tendo em consideração que estamos a viver momentos singulares no que à severidade dos incêndios diz respeito, não poderia deixar de agradecer profundamente às mulheres e aos homens do Dispositivo Nacional de Proteção Civil, às bombeiras e aos bombeiros a disponibilidade, a entrega, o profissionalismo, o sentido abnegado do dever público que permitiu que em 90% dos casos conseguíssemos debelar os incêndios até aos 90 minutos e que em mais de 80% dos casos tenhamos conseguido vencer este inimigo comum até 1 hectare de área ardida. Estou praticamente a terminar, Senhores Presidentes. No entanto, sabemos bem que sempre que há um incêndio é a biodiversidade que desaparece. São ecossistemas que se debilitam e que se desestruturam. É a fauna e flora que morre. É essa a razão pela qual, com todo o sentido de responsabilidade e de humildade no exercício das funções políticas, entendemos que se deveria aprofundar o estudo e o conhecimento sobre as razões porque nos 10% que ultrapassam os 90 minutos não tem sido possível garantir os mesmos níveis de eficácia. Quero por isso agradecer à Subcomissão de Lições Aprendidas, que funciona no âmbito da Comissão Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, a disponibilidade para promover uma análise detalhada dos maiores incêndios com base na metodologia NATO das lições aprendidas. Agradeço ainda a disponibilidade dos peritos nacionais das diferentes universidades e centros de investigação do país que aceitaram o convite para congregarem o seu conhecimento e contribuírem para o aperfeiçoamento desta avaliação e melhoria contínua a introduzir no sistema de combate aos incêndios rurais. Deixo aqui, por último, também uma palavra de reconhecimento ao Ministério da Defesa Nacional, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino, ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, Ministério do Ambiente e Ação Climática,
ao Ministério da Coesão Territorial, ao Ministério da Agricultura e da Alimentação, que conjugadamente têm trabalhado, tendo em vista prepararmos-nos para o futuro que será cada vez mais complexo, cada vez mais exigente e sobre isso ninguém tem dúvidas. Muito obrigado, Sr. e Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Aproveito para cumprimentar os Sr. Ministros, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, um cumprimento também à colega Cláudia Santos, Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e sem mais demoras, cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joaquim Moreira, que já informou a mesa que irá dividir o tempo, mas tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional. Sr. Ministro, no dia 1 de janeiro de 2023 está decretado o fim dos 18 CDOs e a sua substituição por 23 comandos subregionais correspondentes às NUTS 3, conforme está previsto na Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Não vou aqui entrar numa eventual incompatibilidade com a Lei de Bases da Proteção Civil, porque manifestamente não temos tempo. O Sr. Ministro diz que os bombeiros vão cumprir a lei em vigor. Manifestamente os bombeiros estão em desacordo com esta medida e o Presidente da Liga dos Bombeiros defende o princípio de que os bombeiros são comandados por bombeiros. E a pergunta que lhe faço, tal como o Sr. Ministro há pouco reconheceu, sendo os bombeiros a base, o pilar do nosso sistema de proteção civil, como agentes dessa mesma proteção civil, pergunto se o MAI vai impor a sua vontade aos bombeiros e se vai concretizar a eliminação dos CDOs contra os bombeiros, ou, melhor dito, apesar dos bombeiros. Segunda questão, o Governo do Partido Socialista, após tomar posse em 2015, desistiu da aquisição de 2 aviões bombardeiros anfíbios pesados, vulgos Canadair, desperdiçando à época 50 milhões de euros de financiamento comunitário a fundo perdido, dizendo na altura que era preferível o aluguer destes meios. 6 anos depois, chegou à conclusão de que a aquisição destes meios pesados, afinal, é a melhor opção, tendo encetado o MAI o respectivo procedimento. A pergunta que lhe faço, muito diretamente, é se o Sr. Ministro assume que o Primeiro-Ministro António Costa errou clamorosamente. Muito obrigado. Então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Sr. Ministro, a sua intervenção inicial é bastante interessante, mas os números não enganam. Mais de 100 milhões de hectares de área ardida, milhões no combate, milhões no prejuízo a proprietários florestais, agricultores, empresários florestais, milhões de prejuízos ambientais, milhões para medidas, situações pós-incêndios. Portanto, se as condições se alteraram, naturalmente que é necessário repensar também a estratégia. E depois de 2017, naturalmente, os portugueses mudaram claramente a forma como olham para a floresta. Infelizmente, o Governo é que não. Criaram-se novos organismos, mais postos de trabalho, mais tecnologia, mais meios, mas os resultados, infelizmente, são os mesmos. Quando as coisas correm melhor, o Governo aparece logo a vangloriar o trabalho que desenvolveu. Esquecer-se foi dizer que nestes últimos anos o clima também ajudou. E quando as coisas correm mal, a culpa já é das alterações climáticas, o que correu mal não é a responsabilidade do Governo, o DSI não estava assim tão bem oleado, o Ciresp falhou, mas a culpa é das pessoas, dos operadores que não tinham assim, tinham falta de formação. Mas a pergunta que é importante fazer é onde anda a AGIF? Porque quando as coisas correm mal, a AGIF simplesmente desaparece. Esta entidade de gestão de fogos rurais, em 2022 praticamente não existiu. Por isso, Sr. Ministro, isto é uma falha do sistema. Portanto, quando o sistema falha, o Governo falha, o Sr. Ministro também falhou. Todos sabemos que a reforma da floresta é fundamental, mas vai demorar anos, porque são precisas medidas imediatas. E, segundo o Governo, os senhores dispõem de toda a informação. Até tem um algoritmo que estima a quantidade de área que poderá arder, tem as zonas de elevado risco de incêndio completamente identificadas, portanto, pelos vistos, conseguem prever com segurança o que pode acontecer no próximo ano. Por isso acreditamos que o Governo deve ter uma estratégia com medidas específicas para atenuar este flagelo dos incêndios. Perguntamos quais.
Os vários indicadores levam-nos mesmo a concluir que o Governo valoriza muito mais o combate do que a prevenção. Há várias medidas, ou a falta delas, que comprovam claramente isso. Ou seja, para a prevenção só existem tostões, para o combate já estão disponíveis milhões. Eu falo numa medida muito rápida, que é a questão do fogo controlado, em que vocês acabaram com as medidas em 2018 e o fogo controlado é a medida mais barata e eficaz para a prevenção, mas o Governo só estava disponível para pagar 120 € o hectare. Para concluir, Sr. Ministro, um apelo para que, junto do Sr. Ministro das Finanças, reforce e muito a dotação disponível para a concretização de uma verdadeira estratégia de prevenção dos incêndios, e verá certamente, Sr. Ministro, que os resultados serão diferentes. E mostre ao país que o seu Governo e o seu Ministro em particular fazem da prevenção uma prioridade e têm mesmo uma estratégia capaz, ou seja, que estão à altura das responsabilidades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O tempo será partilhado pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira e pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Presidente da Autoridade Nacional. O propósito do nosso requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem como objetivo fazermos um balanço, uma apreciação da época crítica de incêndios, que em bom da verdade ainda não terminou, na certeza de que o calor de outubro mantém os operacionais em alerta. E a propósito, este ano tivemos o mais reforçado dispositivo de combate de incêndios rurais de sempre. Mais meios humanos, mais meios aéreos, mais veículos de combate, mais orçamento. Verificou-se um muito expressivo aumento dos meios de resposta. A prevenção e o combate estão dotados de mais forças no terreno. Como referiu o Presidente da Liga, o Governo fez o que devia ter sido feito para garantir a operacionalização do combate aos fogos. Mas desde há uns anos a esta parte é notório que em cima da mesa estão realidades bem diferentes que nem mesmo os negacionistas das alterações climáticas têm fôlego para as minimizar. É sabido que os países do norte e centro da Europa conheciam o fogo pelos acontecimentos dos países do sul. Atualmente, a nova realidade trouxe-nos para um patamar de intervenção absolutamente diferente. A própria Presidente da Comissão Europeia, num debate recente sobre o Estado da União e a propósito da aquisição de novos meios aéreos que duplicarão a capacitação de ajuda da União Europeia, referiu, como já disse o Sr. Ministro, nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora. Este ano em Portugal vivemos temperaturas elevadas que chegaram aos 47 graus, ventos entre os 40 e os 60 km, uma enorme seca e temperaturas do solo acima dos 60 graus. Será só este ano? Todos sabemos que não. As alterações climáticas com efeitos devastadores estão instaladas e exigem-nos outros paradigmas em diversas dimensões. A consciência de que estamos perante um agravamento das condições climáticas e a caminhar para um futuro de incêndios extremos não deve afastar-se da nossa mente. Temos de ter consciência desta realidade para a podermos enfrentar, tanto mais que ainda temos 54% dos incêndios resultantes de negligência no uso do fogo. Senhor Ministro, que caminho temos a fazer para combater esta nova realidade que está em marcha acelerada? Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Joaquim Barreto, tem a palavra. Senhores Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Senhoras e Srs. Deputados. Falar dos incêndios implica para nós falar da floresta, que é um desígnio nacional, dada a sua mais-valia ambiental, económica, social, que pretendemos fomentar, valorizar e preservar. A floresta cria riqueza, promove o desenvolvimento dos meios rurais e contribui para a fixação e atração de pessoas para os territórios do interior tão desertificados nas últimas décadas. Quando abordamos os incêndios, temos também que ter em conta os vários fatores que contribuem para aumentar o seu risco natural, a sua existência e propagação. Destes fatores destaco as alterações climáticas, a seca, as altas temperaturas, a baixa umidade, os ventos fortes e as elevadas áreas de terrenos incultos. Para atenuar as consequências nefastas dos fatores antes enunciados, temos que continuar a investir e a dotar a floresta e todos os segmentos que lhe estão associados, cada vez com mais recursos humanos e materiais. Temos igualmente de continuar a apostar no melhor planeamento, ordenamento, gestão e prevenção florestal. Os governos do Partido Socialista têm dado uma atenção especial ao setor florestal e ao combate aos incêndios, com a aquisição de máquinas diversas, com a contratação de recursos humanos, com a organização e a estruturação dos agentes e produtores florestais.
com a criação e o aumento considerável de brigadas e equipes de salvadores florestais, com a criação das EIPs, que de ano para ano tem vindo a aumentar de uma forma exponencial e que no final deste ano se prevê serem mais já de 700 equipes. Pergunto ao Sr. Ministro, confirma este número das 700 equipes das EIPs? O que é que o Sr. Ministro nos tem a dizer sobre a profissionalização dos bombeiros, dada neste momento a carência de voluntariado e principalmente nos territórios do interior com a imigração? Qual é a visão do Sr. Ministro nesta relação floresta e incêndios florestais? Isto é, visão de futuro, é estas perguntas que eu deixo aqui ao Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente da ANPC, cumprimento também os Srs. Deputados, Srs. Jornalistas e os assessores dos outros partidos políticos. E a primeira pergunta que deixo aqui é onde é que o Sr. Ministro estava no dia 22 de setembro, na quinta-feira passada. O Chega apresentou um requerimento, a marcação, a interpelação, um debate de urgência com o Governo, usando do 127º artigo do Regimento da Assembleia da República, para chamar aqui o Sr. Ministro. E o Sr. Ministro não veio, mandou a sua Secretária de Estado. Onde é que o senhor estava, Sr. Ministro? Porque o Sr. Ministro vem aqui hoje dizer que vem dialogar e que vem esclarecer, mas desculpe, não vem esclarecer nada. O que se vai passar aqui é simplesmente, parece uma conversa em família do Marcelo Caetano, peço desculpa, Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro vem e faz uma intervenção inicial de 10 minutos que é completamente propagandística, cada grupo parlamentar tem apenas 4 minutos para falar, o que não dá para absolutamente nada, e nem podemos retorquir no final as suas posições. Portanto, o que se vai passar aqui não é o diálogo. Isto é uma forma de fingir que se vai fazer uma audição sem, de facto, fazer uma audição. E também gostava agora de passar para o Ciresp. Sr. Ministro, em 2006 o Estado gastou 485,5 milhões de euros com a adjudicação do Ciresp. Em junho deste ano adjudicou-se mais 75 milhões de euros. Milhares de milhões de euros já foram gastos com o Ciresp. E o que é que acontece com o Ciresp? O Ciresp continua a falhar. Tivemos o Presidente do Ciresp a passar pela vergonha de convocar uma conferência de imprensa e perante a Câmara da TVI o Ciresp falhou à frente das câmaras, passou pela vergonha da famosa frase Carlos, conta até 10, Carlos, conta até 10, Carlos, estás-me a ouvir? E, portanto, o Ciresp continua a falhar e a Sra. Secretária de Estado, aqui a semana passada, voltou a passar um atestado de incompetência aos bombeiros, dizendo que o problema é dos utilizadores do Ciresp e da falta de formação do Ciresp e não da rede. Portanto, quando é que, depois de 2017, ainda não existiu tempo suficiente para, de facto, poder colocar o Ciresp a funcionar? Passando para a área ardida, tivemos de facto mais de 100 mil hectares de área ardida e pela apresentação inicial do Sr. Ministro parece que a culpa é sempre das alterações climáticas. Quando tudo corre bem e não há a pressão da seca e a pressão da edafoclimáticas, o que acontece é que o Governo está a trabalhar bem. Quando tudo corre mal, a culpa é das alterações climáticas. Pois não pode ser assim. E queria também perguntar-lhe se será neste próximo Orçamento de Estado que vamos deixar de ter cerca de 300 milhões para o combate aos incêndios e apenas 30 para a reforma florestal. O Sr. Primeiro-Ministro, há 10 anos atrás, disse que estava muito chocado, António Costa estava muito chocado porque a reforma florestal ainda não tinha sido feita. Pois estão há tantos anos no poder e continuam apenas a investir em cada Orçamento de Estado menos de 30 milhões de euros na reforma florestal. Eu sei que isso não é a sua pasta, mas gostava também que se pronunciasse sobre isso. Relativamente às causas dos fogos, de facto, cerca de 1/3 das causas são por incendiarismo e gostava de saber a sua opinião sobre quando é que vamos ter penas mais graves para os incendiários, quando é que vamos pôr estes terroristas domésticos, porque é disso que se trata, os incendiários são terroristas domésticos na cadeia durante as alturas de fogo. E, finalmente, gostava de lhe perguntar sobre os Kamov, Sr. Ministro. Não sei se conhece esta fotografia, mas estes Kamov que estão aqui, estes helicópteros pesados, entre 2003 e 2005 foram comprados. Gastaram-se 42 milhões de euros mais IVA em 4 helicópteros e mais 2,2 em helicópteros franceses. Neste momento, estes helicópteros estão fechados num hangar e o senhor Ministro vem aqui
anunciar agora que em 2022 a Força Aérea adquiriu e bem mais 6 helicópteros Black Hawk para combater os fogos, sendo que a frota Kamov se encontra assim, armazenada num hangar em Ponte de Sor. Não sei se conhece, não sei se já foi visitar, se calhar era lá que estava na última quinta-feira, não sei, pode-nos esclarecer. Portanto, desta frota de 6 Kamovs, um sofreu um acidente em 2012, sendo praticamente irrecuperável. 2 necessitam de manutenção desde 2015, peço desculpa, e os restantes 3 necessitam de manutenção desde 2018. Ora, após a aquisição dos Black Hawk pela Força Aérea, o que vai o Sr. Ministro mandar fazer com estes Kamov? É que estes Kamov custaram-nos 45 milhões de euros, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que o Sr. Deputado, porventura, por lapso de linguagem, no início da sua intervenção, se referiu à Sra. Secretária de Estado como a sua secretária, mas penso que terá sido um lapso de linguagem e, portanto, darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da ANPC, Srs. Deputados, Srs. Assessores, Srs. Jornalistas. O Sr. Ministro fez nesta apresentação inicial aquilo que é, enfim, a prática usual da governação socialista. Portanto, vem um conjunto de números, o Governo ou já gastou ou vai gastar, tem sempre um conjunto de iniciativas extraordinárias, mas, infelizmente, não referiu nessa apresentação inicial 2 dados que me parecem essenciais e que acho que fazem parte de qualquer apresentação que queira ser completa sobre aquilo que é a situação dos incêndios no ano 2022. E há 2 dados que são, de facto, essenciais. Um tem a ver com o facto de Portugal ser o país, em termos de percentagem, com mais área ardida da Europa e o facto, em termos absolutos, ser o país que está em 3º lugar de área ardida. Mas, em percentagem do território, Portugal está, mais uma vez, à frente. Ora, as alterações climáticas que agora são constantemente invocadas neste tipo de intervenções acontecem, Sr. Ministro, para todos, ou seja, Portugal não é uma ilha onde acontecem alterações climáticas e que está despegado de todos os outros países. Os outros países conseguem, no entanto, em percentagem, ter uma área ardida menor na Europa do que Portugal. Outro ponto, nós estamos, e isso faz sentido porque é a responsabilidade do Sr. Ministro, muito focados na questão do combate, daquilo que acontece quando há uma ignição. Mas o Sr. Ministro é membro de um governo e estamos a falar de um governo que lançou em 2017, depois da tragédia por todos conhecida, a maior reforma da floresta desde Dom Dinis. Ora bem, eu tive a oportunidade ainda no outro dia de ver as transcrições de um debate que houve por essa altura e o então Ministro Capolas Santos prometia em 2 anos a conclusão de uma iniciativa extraordinária sobre o cadastro, que seria uma coisa também nunca vista, não sei se é desde Dom Dinis ou se é desde outra altura, mas era também uma coisa nunca vista. Cá estamos em 2022, o cadastro não avançou com a velocidade que se anunciava nessa altura, da mesma maneira que o Ciresp continua a ser um problema do ponto de vista da emergência, onde os portugueses já investiram cerca de 600 milhões de euros, com falhas sistemáticas, com uma possibilidade real de obsolescência e com episódios caricatos quando se tenta demonstrar a sua funcionalidade, acaba por se demonstrar a sua incapacidade. O Sr. Ministro não tem a gestão direta disto, da mesma maneira que não tem a gestão direta daquilo que são as florestas e o valor económico das florestas, do crescimento ou do rendimento decrescente do valor das florestas, mas é membro de um governo e, portanto, tem essa responsabilidade solidária. De qualquer maneira, indo agora à questão do combate propriamente dito, eu reportar-me-ia àquilo que foi o maior incêndio, em termos de relevância, que foi o incêndio da Serra da Estrela, dizer que, apesar de tudo, o incêndio da Serra da Estrela ocorreu quando as condições meteorológicas, que o Sr. Ministro também referiu, não estavam com o grau de adversidade que aconteceu, por exemplo, em meados de julho, e, portanto, isso vale o que vale, mas vou reportar aquilo que são comentários ouvidos relativamente àquilo que aconteceu na Serra da Estrela. Falhas de comando e falhas de decisão. Não ter sido considerado o conhecimento do terreno de equipas locais, erro estratégico de tentar dominar o incêndio no vale e não se procurou limitar quando avançou na direção da Fraga Grande. Recusa pelo ICNF de um plano de fogo controlado que podia ter acabado com o fogo mais cedo. Aviões indisponíveis e falta de combustível. Cada comando tinha 5 e 6 setores e faltava controle do que estava nas frentes.
populares abandonados à sua sorte, operacionais parados por incapacidade de envio para o terreno, meios não colocados no terreno. Havia acessos, mas não estavam limpos. Atraso na autorização para avanço pelo ICNF de máquinas de rastros do Exército. Interferências de presidentes de Câmara que impediram que equipas saíssem de onde estavam para ir para sítios onde seriam mais relevantes. Incêndio já estava em Gouveia, mas o comando ainda estava na Covilhã. E, portanto, há um conjunto de relatos que eu suponho que o Sr. Ministro conhece e que estarão na origem até da investigação que decide lançar, mas, Sr. Ministro, se metade disto for verdade, estamos perante uma atuação gravíssima e uma atuação muito incompetente no controle de um incêndio que teve as consequências absolutamente terríveis que conhecemos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais o Sr. Ministro e a sua equipa e começar por colocar estas questões. Após 2017, o Governo anunciou um extenso pacote de medidas para a defesa da floresta e para o sistema de proteção civil. Da nossa parte, o PCP defendeu que eram precisas medidas imediatas no terreno para responder à situação, mas que era precisa também uma reflexão mais profunda sobre a estrutura da proteção civil, designadamente em matéria de prevenção e combate aos incêndios. Isto, de facto, não se realizou, sobretudo não foram envolvidas de forma consequente todas as entidades que tratam da matéria. A título de exemplo, nessa altura, muito se especulou sobre a não utilização dos meios da Força Aérea e a inexistência dos meios próprios da Proteção Civil. Ficou claro que os meios da Força Aérea não estavam dotados de equipamentos para essa missão e foi, entretanto, decidido o questionável envolvimento da Força Aérea na contratação de meios aéreos. E, portanto, pergunta-se de lá para cá o que é que foi feito, se a Força Aérea tem essa possibilidade de se envolver de forma supletiva no combate, quantos meios aéreos foram adquiridos e estão operacionais desde então e, por outro lado, qual é o papel que o Governo quer que a Força Especial de Proteção Civil assuma efetivamente. Para o PCP é sempre útil apurar o que aconteceu bem ou mal, uma vez mais, no combate aos incêndios, verão após verão. Dar consequência prática e analisar aqueles que são as conclusões, os relatórios da Comissão Técnica Independente, entre outros. Aprender sempre, mas agir, sob pena de cair numa espiral de repetição que descredibiliza o sistema. E, portanto, é preciso assumir responsabilidades políticas e ter essa humildade de as assumir. E o que assistimos ano após ano é uma sucessiva garantia de que o DECIR tem tudo planeado, que o dispositivo tem tudo previsto e organizado, os meios serão suficientes, mas depois, quando se percebem lacunas e insuficiências, tem havido um passa-culpas que não é aceitável. Problemas com a limpeza e ordenamento da floresta, a culpa é dos proprietários, é das autarquias. Quando da floresta, que é da responsabilidade direta do ICNF, está exatamente na mesma situação. O Ciresp falha ano após ano, a culpa é dos bombeiros que não sabem utilizar o equipamento. Sucessivos relatos de descoordenação, duplicação de orientações, o Governo insiste que está tudo bem. Há fatores que são objetivos e que são incontornáveis, a seca, as alterações climáticas, mas há outros que é preciso olhar e é preciso pôr o dedo na ferida. E, portanto, gostaríamos também de saber que consequências vão ter, no âmbito daquelas que são as competências do MAI, as conclusões, por exemplo, da AGIV. Outras questões, desde logo, sobre a nova orgânica da Proteção Civil. Ampliou-se a panóplia de atores e a complexidade da coordenação. Nós questionamos em que estudos se baseou o Governo para decidir sobre a criação das sub-regiões da estrutura da Autoridade Nacional e institucionalizá-las no sistema, sem alterar a Lei de Bases da Proteção Civil, que prevê uma base distrital da estrutura operacional. E dada a recusa dos bombeiros e da Liga a integrar estas referidas sub-regiões, compensa o Governo resolver a situação. Um outro aspecto. Os bombeiros são, de facto, digamos que pau para toda a obra, mas continuam a ser a única força sem um comando próprio e por isso gostaríamos de saber qual é a apreciação que o Governo faz do projeto de resolução que o PCP entregou a propósito desta questão.
Uma questão ainda sobre as verbas do Orçamento de Estado para a Proteção Civil, que aumentam de forma muitíssimo insuficiente e, portanto, a descapitalização que existe das associações humanitárias de bombeiros soma-se a recusa em soluções, por exemplo, como a utilização do gasóleo verde ou gasóleo de emergência e, portanto, queríamos questionar que, estando próximo à discussão do Orçamento de Estado para 2023, o Governo está disponível para trabalhar uma nova lei de financiamento para as associações humanitárias de bombeiros e para os corpos de bombeiros que nelas se integram, para, de facto, garantir condições objetivas para o desenvolvimento da missão destas forças. Muito obrigado. E não há mais nenhum grupo parlamentar que pretenda intervir. Dou então a palavra ao Sr. Ministro, que tem até 10 minutos para responder às questões formuladas por Srs. deputados. Tem a palavra, Sr. Ministro. Sr. Presidente, eu gostava de pedir autorização à mesa para que pudéssemos, porque há um pequeno vídeo de 1 minuto e 30 segundos, cujas imagens são reservadas, foram captadas em modelo de infravermelhos sobre o incêndio de Ourém. Eu gostava de poder partilhar com os senhores e com os seus deputados, porque esse pequeno vídeo ilustra muito do que se passa nos incêndios e diminui o tempo de resposta e a necessidade de tempo de resposta para explicar como é que, por vezes, há teatros de operações nos quais reacendem e não há, por vezes, justificação, e talvez este vídeo e a visualização deste vídeo ajude a explicar algumas das questões e aquilo que estamos a viver. Muito bem, vamos então visionar. O que os senhores deputados estão a ver são projeções dos incêndios que conseguem alcançar 2 a 3 quilómetros de distância com os ventos que temos vindo a conhecer. As imagens no televisor têm mais qualidade do que uma vantagem. Sr. Presidente, julgo que é suficiente. Sim. Julgo que os senhores deputados conseguem verificar o que é a complexidade da realidade que estamos a viver e que vamos viver no futuro e que leva a que, por vezes, incompreensivelmente, seja difícil, mesmo àqueles que estão no dispositivo de combate aos incêndios rurais, a entender o que se passa nos teatros de operações. Estas projeções que se captaram durante o período noturno no incêndio de Ourém mostra que a 2, 3 km de distância as projeções podem ter tal ordem, podem ter força de tal ordem que provocam novos incêndios, novas ignições e põem mesmo a vida das pessoas em risco porque pode atingir as habitações e estas projeções são de tal ordem fortes que podem contribuir para incêndios não apenas em meio florestal ou rural, mas também mesmo em habitações em meio urbano. Parece chuva. São projeções como se fossem de balas, como se de balas se tratassem. Sr. Presidente, com a sua permissão, queria então responder ao Sr. Deputado Joaquim Moreira, do Partido Social Democrata, dando conta do seguinte e pedindo que todos possamos assentar as nossas posições políticas naquilo que tem a ver com o histórico das decisões do Estado e do Governo que representa o Estado democraticamente escolhido pelos nossos concidadãos nacionais. Esta reforma da estrutura nacional da proteção civil, como é do conhecimento de todos, foi adotada em 2019, em abril de 2019. Depois dessa reforma, no quadro das responsabilidades portuguesas no quadro da União Europeia, foi reassumido o compromisso com esta reforma da estrutura nacional de proteção civil e ela integra mesmo o Plano Nacional de Reformas, tendo em vista dar prosseguimento aos investimentos previstos no Plano de Recuperação e de Resiliência. E por isso mesmo ela não avançou mais cedo, na medida em que o Governo, como se sabe, teve vários meses para até tomar posse, após as eleições que tiveram que ser realizadas depois da queda do Governo. As decisões estão a ser tomadas para que em janeiro possamos avançar com essa reforma.
Recordo também que o compromisso com os bombeiros portugueses é um compromisso de respeito com aquele que é um dos fundamentos essenciais, como aqui foi referido, da Estrutura Nacional de Proteção Civil. Mas recordo que os bombeiros portugueses integram esferas de responsabilidade de direito privado, ou seja, os bombeiros integram as associações humanitárias e as associações humanitárias são instituições com fins públicos, mas de direito privado. E, portanto, os seus direitos e os seus deveres são, aliás, expressos nos diferentes instrumentos legislativos e normativos que estabelecem a arquitetura da proteção civil, e é evidente que, para nós, a relação com as associações humanitárias e com os bombeiros portugueses é prioritária, é primordial, porque ela constitui mesmo o primeiro esforço organizado da sociedade civil de socorro em circunstâncias de dificuldade. Eu costumo até afirmar que os bombeiros, além de constituírem uma emanação da sociedade civil, constituem mesmo, do nosso ponto de vista, uma primeira manifestação de solidariedade automática, ou seja, é uma solidariedade que não depende de orgânicas nem da formalidade para que ela pré-exista. E por isso é que ela é mesmo anterior ao próprio Estado moderno. Como se sabe, as primeiras corporações de bombeiros, as primeiras organizações de bombeiros vêm mesmo dos séculos XV e do século XVI. E, portanto, ela é anterior à configuração institucional, orgânica, quer de estruturas de agregação dos bombeiros, quer da própria Estrutura Nacional de Proteção Civil. Independentemente, portanto, da conformação, é evidente que constituem elemento central do Sistema Nacional de Proteção Civil. Mas uma dimensão é a dimensão da organização da sociedade civil, com fins públicos, outra coisa é a organização do Estado, e eu remeto aqui para aquilo que resulta da Lei de Base de Proteção Civil, que é aí que estão estabelecidas as regras que responsabilizam todos os atores que integram esse mesmo dispositivo. Mas lembro também, e com esta nota julgo que respondo à primeira questão, que as comunidades intermunicipais foram, aliás, objeto de uma reforma administrativa de um governo que era o governo do Partido Social Democrata. E, assim sendo, eu estou convicto de que quando foram constituídas as comunidades intermunicipais, elas foram constituídas porque se entendeu, basta recuperar o que foi escrito e o que foi dito na altura, que eram fórmulas de proximidade e de agregação intermunicipal que poderiam dar celeridade, eficiência e eficácia à resposta das populações. Portanto, do que se está a tratar é de adaptar a estrutura de proteção civil a um modelo de organização intermunicipal de maior proximidade e, portanto, permitindo não apenas um diagnóstico e uma decisão mais adequada aos territórios subregionais, mas também níveis mais elevados de implementação e níveis mais elevados de escrutínio e de monitorização das decisões adotadas em sede de comunidades intermunicipais e, portanto, eu não estou agora aqui, não queria entrar na discussão se foi uma boa decisão, se foi uma má decisão e porque é que foram extintos os governos civis, porque certamente também não foi este governo que extinguiu os governos civis. Mas os governos civis todos reconhecem que, de facto, constituíam uma estrutura de integração política importante do ponto de vista da relação com os diferentes municípios e com os diferentes territórios. Portanto, mas não foi este governo que criou as comunidades intermunicipais, nem foi este governo que extinguiu os governos civis. Agora, nós temos que encontrar forma de adaptar as estruturas do Estado a esta configuração da arquitetura institucional político-administrativa do Estado. É isso que está em curso e é isso que irá fazer e, para o efeito, contamos com um sentido de compromisso e de serviço ao Estado e à comunidade dos bombeiros portugueses nas suas múltiplas organizações e com respeito pelo mundo associativo que constitui, como disse, uma autodeterminação das próprias comunidades locais e que não deve ser subsumido numa ótica diversa, mas compete ao Estado e ao Governo respeitar as opções que são tomadas por parte das suas instituições representativas. O Sr. Deputado Carlos Cação colocou a questão de mudar, por um lado, onde está a AGIF. A AGIF está com as funções de supervisão que lhe estão cometidas pela Comissão Técnica Independente. Ela não tem papel de intervenção na coordenação, tem um papel de supervisão do sistema, é o papel e a configuração de poderes que lhe foi conferida pela Comissão Técnica Independente, e não me quero, portanto, debruçar, aliás, sobre um órgão que é um órgão que é
que está para além daquilo que é a responsabilidade direta do Ministério da Administração Interna. Quanto à questão dos resultados, permitia dar conta do seguinte: o que é que foi feito na prevenção? Eu gostaria de ser muito objetivo. Vamos falar da prevenção, porque é uma prevenção que é de caráter mais estrutural e é uma prevenção que é de caráter mais imediato. O Ministério da Administração Interna acompanha a prevenção de caráter mais imediato. Foram realizadas pelas forças de segurança mais de 5.000, neste caso 5.335 ações de sensibilização. Foram realizadas mais de 42.000 patrulhas, 42.835 patrulhas realizadas pela Guarda Nacional Republicana. Foram ativados os 230 postos de vigia que se interligaram com as Forças Armadas e com os mecanismos de fiscalização aérea. Foram, como sabe, determinadas 1.001 freguesias, aqui acresceram mais 895 freguesias, que foram consideradas prioritárias, sobre as quais incidiram estas ações de sensibilização, de fiscalização e de monitorização por parte das forças de segurança. Queria dar conta de que foram registadas 10.923 situações até aos dias desta semana de incumprimento, o que deu lugar a mais 2.000 processos de contraordenação. E queria também dizer que, do ponto de vista do exercício da autoridade, a Guarda Nacional Republicana promoveu a detenção de 70 indivíduos sobre os quais agora que serão presentes à Justiça. Queria também dar conta de que há um número que não é da nossa responsabilidade, mas que é da Polícia Judiciária, que tinha esta semana 81 indivíduos detidos, o que significa que estamos a falar do número que mais do que duplicou relativamente ao ano anterior. Portanto, do ponto de vista da sensibilização, da fiscalização e do exercício da autoridade da administração interna, foi feito aquilo que compete mesmo à administração interna. Queria depois dar conta que, do ponto de vista da proteção de pessoas e bens, estão ativas neste momento 2.215 aldeias que integram o plano de aldeias seguras e permita-me, Sr. Deputado, quando afirma nada mudou, que lhe diga que quem compara 2022 com 2017, um ano em que, infelizmente, lamentavelmente, morreram mais de 100 pessoas, e olha para 2022 e diz que nada mudou em relação a 2017, eu diria que há um problema de, digamos, visão da realidade, de leitura da realidade, que deve ser reapreciado. O Sr. Deputado Joaquim Barreto colocou as questões essenciais que julgo que devem ser colocadas nestas matérias, ou seja, fundamentalmente o que há que fazer. É evidente que, como já tem sido afirmado por outras áreas governativas, há dimensões que são estruturais, de reforma estrutural, e dentro dessas reformas estruturais, a reforma da propriedade e o modo de emparcelamento da propriedade é essencial, porquanto é esse emparcelamento que está em curso, por intermédio do registro eletrónico da propriedade, com o apoio das próprias autarquias, câmaras e juntas de freguesia, que permita a constituição de unidades básicas e essenciais para uma intervenção na floresta que alcance os objetivos que aqui foram referidos, nomeadamente a possibilidade de valorização ambiental e de valorização sustentável dos ecossistemas, o seu uso económico sustentável e também o seu uso social, que são os três usos que aqui sublinhou, que são os três usos que apenas é possível desenvolver na medida em que ocorra concomitantemente uma alteração da estrutura da organização da propriedade. Desse ponto de vista, como se sabe, e não sendo como aqui foi dito, a área da responsabilidade não poderia deixar de referir o esforço que tem vindo a ser feito, nomeadamente com as áreas integradas de gestão florestal, um investimento onde se prevê colocar mais de 200 milhões de euros do Plano de Recuperação e de Resiliência, que permitirá, efetivamente, para as áreas de minifúndio, que bem conhecemos, nas regiões centro e norte, constituem o grosso da propriedade, permitirão ter uma abordagem integrada, não apenas em termos de organização da propriedade, mas de usufruto social, ambiental e económico, que lhe dará uma outra sustentabilidade em termos da sua gestão no futuro. Queria dar conta de quanto às equipas de intervenção permanente, nós tínhamos o objetivo de alcançar 700 equipas de intervenção permanente até ao final deste ano. Queria dizer que neste momento já temos autorizadas 734 equipas de intervenção permanente. Queria dar conta dessas
734 equipas de intervenção permanente, 425 estão localizadas no interior. É evidente que isto tem que ver com a outra pergunta que nos fez de seguida. Sr. Presidente, se me permitisse, Sr. Presidente, porque não gostava que nada ficasse por esclarecer, para sobretudo não ser acusado que não respondia às perguntas dos Srs. Deputados. Para concluir. Mas queria dar conta do seguinte, Sr. Deputado, eu queria dar conta do seguinte: as equipas de intervenção permanente constituem um processo de progressiva profissionalização dos bombeiros. Isto não significa desvalorizar a dimensão do voluntariado, depois poderei detalhar um pouco mais sobre esse tema. Senhora e Sr. Presidente, se me permitisse responder ao Sr. Deputado para concluir, dos partidos, eu queria dar conta que reparei que no Chega não há um diálogo entre deputados, porque se assim que tivesse acontecido, teriam explicado ao Sr. Deputado que eu ontem expliquei às perguntas que me fez, quer em relação à Ciresp, quer em relação também à razão pela qual não estive no dia 22 de setembro. Expliquei, mas vou-lhe repetir. Eu tinha assumido um compromisso com a Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana, que convidou várias entidades para o seu aniversário. A senhora deputada Isabel Onete, que é quem me substitui na representação nas Forças de Segurança, estava doente e não pôde representar-me, razão pela qual me fiz representar pela senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, que tem plenitude de responsabilidade, de competência e de representação para representar o Ministro perante o Parlamento. Não quero que com isso seja considerada nenhuma desconsideração ao Parlamento, tratou-se tão só de conseguirmos assumir a plenitude de responsabilidade do Ministério da Administração Interna no conjunto das suas responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem mesmo concluído. Sr. Presidente, se me permite, quanto à Ciresp, porque aqui foram colocadas outras perguntas por parte de outros senhores deputados. Entregamos o relatório dos incêndios de Leiria, da região centro do país e também da Serra da Estrela, um relatório de caráter reservado, mas que está na posse do Sr. Presidente da primeira Comissão, para consulta dos senhores deputados. E aí se pode afirmar que a Ciresp não teve falhas, teve congestionamentos na sua utilização. Mas, mais uma vez, porque acho que o adequado é que os senhores deputados leiam com atenção o relatório, depois de o lerem com atenção, se subsistirem quaisquer dúvidas, naturalmente que estamos ao dispor nós e a própria estrutura, a Ciresp S.A., para explicar e esclarecer dúvidas que sejam colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica então assim concluída a intervenção por parte do Sr. Ministro. Tenho um pedido de interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. Eu coloquei uma pergunta ao Sr. Ministro relativamente à mudança de política quanto à aquisição de Canadair e perguntei especificamente se entendia que o Sr. Primeiro-Ministro tinha errado clamorosamente quando tomou a opção de rejeitar a aquisição dos Canadairs em 2015 e não obtive resposta a essa pergunta. Muito bem. Fica então registado. Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, Sr. Ministro, muito obrigado pelas suas questões, mas foram muito parcas, não me respondeu em nada por nada do Ciresp, nem respondeu ao que foi o Sr. Ministro, peço desculpa, estou-me a dirigir ao Sr. Presidente. O Sr. Ministro não respondeu acerca dos Camov, o que é que vai fazer aos 45 milhões de euros que foram gastos nos Camov que estão num hangar em Ponte de Sor, e de facto também acho lamentável que a bancada do PS, que se absteve, do PSD, que se absteve no meu requerimento à mesa de haver uma segunda ronda, tenha utilizado a figura regimental da interpelação à mesa para, no fundo, fazer uma segunda ronda. Portanto, não foi uma segunda ronda. Sr. Presidente, o que se passou aqui não honra o parlamentarismo, não honra a democracia e é mais uma prova do absolutismo do Primeiro-Ministro António Costa e do rolo compressor do PS. Muito obrigado, que faz audições, sem fazer. Isto não foi uma audição, isto foi um faz de conta. Vou retirar. O senhor é que não fez uma interpelação à mesa. Muito bem. Fica então concluída esta audição. Cumprimentos a todos e restos de um bom dia. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua presença. Senhores deputados, relativamente à Comissão Parlamentar da Agricultura, a reunião vai ser aqui, a segunda parte da reunião, nos termos convocados, vai voltar a ser aqui nesta sala. Muito obrigado.